É bom começar com uma provocação, assim. Assim, ele convida o pior que é o topo, né? Então, esses desafios, esses deslocamentos, né? Ter a alegria de ter um auditório cheio, dá uma pressãozinha também, e a alegria de ter o pessoal lá do Capucines de Novo Hamburgo, que vieram numa caravana lá de Novo Hamburgo para, né, para estar conversando. Eles estão de saco cheio de ouvir isso, vou tentar dividir um pouquinho com vocês. É a ideia, né, até não aparece, não vai aparecer muito aqui a palavra suicídio, a gente está deslocando sentidos nisso que eu estou experimentando chamar de adolescentes e suas práticas para morrer. Né? Eu estou dividindo com vocês impressões, leituras, né? É um tema que a gente está tateando aí, e um pouco do meu esforço é sair do lugar comum, ou sair daquilo que a gente tem visto, uma certa repetição, e tentar buscar outros caminhos. Eu gosto muito dessa provocação do Albert Camus, aí, né, de 55. Só existe um problema filosófico realmente sério, é o suicídio. Eu acho uma certa provocação de quanto isso é sério. Aliás, do quanto isso tem a ver com a questão do humano no mundo. E queria dividir com vocês assim, o que estou chamando de controvérsias epidemiológicas. Né? Quando a gente olha as taxas de suicídio no mundo, a gente tem uma tendência global, a Rússia com homens, né, de meia idade para cima de 50 anos, com alcoolismo, teve aqui a gente está com taxas de suicídio, né? Então a Rússia teve taxas, queda nas taxas. Mas onde eu vou colocar o foco? Estados Unidos subindo, a gente vai falar um pouquinho desse fenômeno. O Brasil também está subindo, pouco. Mas quando a gente fala de Índia e China, né? Desceu pouco na curva. Ok. Você sabe a população da China, você sabe a população da Índia. Então, qualquer 0,1 aqui é gente pra caramba. Né? E o que são as leituras que a gente está fazendo, aliás, que a gente não, que estão fazendo sobre os fenômenos na Índia? Migração, né? As mulheres, você tem, assim como no interior do Rio Grande do Sul, você tem altas taxas de suicídio nas comunidades rurais, lá eles têm problemas com algodão, né? Altíssimas taxas de suicídio, diante de toda o que a gente vai chamar de ecologia local, né? Sistema econômico perverso, acesso a pesticidas, né? E desempoderamento feminino. Então, a migração dessas mulheres, a urbanização e menos pressões, né, no ambiente rural, muita pressão familiar por engravidar, fidelidade, etc. Muito do machismo impresso aí. À medida que essas mulheres aumenta a força delas nas cidades, as taxas de suicídio estão declinando na China, na verdade. Né? E para as que persistem ou insistem nesses lugares, ainda há uma série de dilemas que a gente pode traçar algum paralelo com a cultura do fumo lá no interior do Rio Grande do Sul. Né? A outra, quer dizer, na verdade, essa primeiro não é nem tanto uma controvérsia, é essa aqui que eu queria dividir com vocês. São informações incômodas. Né? Então, são alguns pesquisadores, o grupo do Rai Kumar aqui, o grupo do Shah, né? Foram para as bases, as grandes bases de dados, base da OMS, base da CIA, até achei engraçado, assim, base da ONU. Né? E o que é o incômodo do achado com eles? Vamos medir a eficácia de implantação de sistemas de saúde. Ai, que legal. Vamos escolher o indicador. O sistema de saúde é bom quando diminui a taxa de suicídio. Vamos tabular esses dados, que legal, tem uma base de dados grande aqui, que coisa interessante. E aí, galera, quando eles tabulam e olham para os países que implementaram políticas de saúde mental, né, vão pegar, né, e cruzam várias variáveis, número de leitos, orçamento, oferta de capacitação, a correlação positiva entre taxa de suicídio e ofertas de saúde mental.
Vamos pensar um pouquinho aí, vamos. Que informação? A primeira vez que eu li foi muito incômodo para mim, assim. Eu que sou que adoro o debate das políticas públicas, vamos, né? Como é que a gente vai induzir políticas? Eu tenho grande alegria de estar aqui com a Cristina Ventura, né? A responsabilidade dela estar me ouvindo, né? Aprendi com ela isso, assim, da gente induzir políticas, mas esse é um dado para botar a gente para pensar. No panorama global, a gente pode falar da experiência brasileira em outro momento, mas no panorama global, quando você olha investimento, aumento de número de leitos, se produziu aumento de taxa de suicídio. O que os caras falam é que quando a gente reduz a política pública a uma perspectiva biomédica, né, e você tenta reduzir as taxas nacionais de suicídio através do fornecimento de antidepressivos aos centros de saúde periféricos. Né, isso eles vão encontrando. Deixando misérias diárias, como pobreza, falta de água e saneamento, sem tratamento, não, sem abordagem. Né? E esses processos de lançar as pessoas nesses movimentos com a morte para o sistema de saúde mental, não produziu boas coisas. Nos Estados Unidos, tem um artigo, isso aqui estou trazendo do artigo escrito pelo Irving Kirsch, que é um dos caras, dos nomes interessantíssimos da psiquiatria crítica norte-americana. Ele fez essa tabulação magnífica, e foi colhendo de outros pesquisadores, sobre o que aconteceu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, entre 87 e 2000, teve um declínio. Se a gente puder ler a tendência do suicídio, entre 87 e 2000, o que aconteceu. E o que estava, dentre várias outras coisas, várias variáveis que a gente pode olhar para esse período, houve a redução de armas de fogo de 46% para 32%, que tempo bom para a gente discutir acesso à arma de fogo, né? E queda no desemprego de 6,2% para 4%, são os fenômenos que aconteceram nessas 2 décadas e meio. Só que a partir de 2000 e até 2016, o negócio subiu de novo. Vamos tentar procurar causas sociais. Daqui a pouco a gente vai debater isso, mas houve o pico de desemprego ali na crise de 2009, 2010, mas não foi uma piora sustentada. Né? Então, quer dizer, o que pensa? Não mudou taxa de arma de fogo, né? E você teve um aumento, podemos dizer, homogêneo. Né? Apesar tem uma certa contradição aqui, mas quando a gente vai mapeando, né, houve um impacto nos nativos, né, na população indígena norte-americana, e nos brancos, enquanto as outras populações, né, mais, entre aspas, vulneráveis, o impacto não foi tão grande. E o Kirsch faz essa provocação, é como se um fator de risco invisível para o suicídio fosse jogado na água. O que aconteceu? Que diabo que aconteceu? E ele vai, quer dizer, ele acompanhando aí as leituras desses mapeamentos dos sistemas de saúde, e uma das coisas que aconteceu entre 2016 foi Programa Nacional de Prevenção ao Suicídio. Né? É um dado bem curioso. E a farta documentação do quanto esses programas de suicídio foram controlados pela indústria farmacêutica. Ali no artigo ele coloca um link para um slide de um palestrante ali em 2002, o slide ainda está disponível, que você tem frases gritantes assim: acesso antidepressivo pode salvar vidas. Coisas nesse tom, né, com pesquisa tal, jantar de gala da Lifesavers, né, com patrocinadores como Eli Lilly, Janssen, Solvay, etc, etc, etc. Né, e esses caras começam a aparecer no conselho diretor destas fundações. Quer que desenhe? A gente desenha. Tá? Então, mulheres e homens nas faixas etárias, venda, percentual da população usando antidepressivo e taxas de suicídio. Né? Minuto de silêncio aqui para a gente digerir.
Então, eu queria começar dividindo esse desconforto. O que a gente está fazendo, né? E a minha ideia, quando eu falo um pouquinho deslocando sentidos, é a gente tentar conversar com isso que eu estou chamando de adolescentes, suas práticas para morrer, a partir de outras lentes, a partir de outros discursos, né? Engraçado que são autores também meio periféricos, um cara da República Tcheca, outro que está no Sudeste Asiático, e que estão debatendo suicídio, né? E, na verdade, acho que tem uma coisa muito interessante, que tem dois grandes saberes prevalentes nesse campo da morte, ou das práticas para morrer, e uma tensão entre eles. O primeiro grande saber prevalente, e não é à toa que eu estou num evento de saúde mental, são os saberes psi. Os saberes psi, as práticas psi, né, se ocupam sistematicamente de produzir discursos e práticas, né, em buscas de afirmação, né, e construindo, né, incidência sobre as vidas das pessoas, né, e um recorte histórico disso, né, transforma o pecado em doença mental e vai realocando uma parte importante desse saber nas ciências médicas. Nem sempre, não posso ser injusto, generalista, mas há um movimento, né, os pesquisadores sobre prevenção do suicídio, uma parte considerável deles vai estar nas ciências biomédicas, né, e muitos deles acabam por negligenciar temas caros e temas que são contribuições, né, de outros autores das ciências humanas, como relações de poder, geopolíticas do saber, ontologias do corpo, a própria construção da identidade, né, as leituras críticas sobre o campo da saúde, do bem-estar, né, e tensionando com a morte. Então, estou falando aqui de uma tensão entre esse campo e o outro campo, que são as abordagens quantitativas. Isso que eu fiz agora há pouco, né? Então, a gente tem dois grandes campos de saber em tensão. Se eu fosse reduzir, se eu fosse apressar, assim, é apressado, eu confesso, mas estão disputando quem tem a verdade absoluta sobre o suicídio. Assim, não, você não. Então, a gente pode ser generoso e dizer que existe uma tensão, embora esses discursos vão se costurando na prática, né? Não tem uma fronteira, a gente vai incorporando esses saberes que vão moldando a maneira como a gente toca a prática. E o que é interessante, essas abordagens quantitativas que eu me peguei reproduzindo com vocês, essa tendência de você ler as quantidades de suicídio como leituras sociais. Eu posso dizer que essa sociedade está bem ou está mal porque, né, existe suicídio, ou o contrário, né, as pessoas tendem a se matar mais porque, né, lógico que seria injusto negligenciar isso, mas é uma corrente de saberes e fazeres, esse movimento de tomar o suicídio como fenômeno coletivo, quantificável. Só que aí, e acho que essa leitura, para mim, meio dá umas cutucadas, eu coloquei aqui, vocês conhecem aquela expressão, se a gente soubesse como é feito linguiça, ninguém comia? Né? Se a gente soubesse, se a gente for atrás de como esses dados são levantados, de que premissas apoiam ele, como é que esses dados ligam com, né, notificações, questões éticas, né, a gente não levava eles tão a sério assim. Né? E acho que eles usam uma maneira generosa de dizer, a gente pode pensar eles como indicadores sísmicos na vida da sociedade, pensando aí nos abalos, na coisa da geologia. Né? Se tem um abalo ali, a gente pode olhar o que está acontecendo naquela geografia. Né? E o suicídio está emaranhado em um mundo de indicadores. A gente não é para negligenciar isso, mas também reconhecer
que é uma prática discursiva que trabalha sobre certas premissas e, quando escolhe certas premissas, abre mão de outras questões. Então, da gente poder olhar para a tensão que existe entre esses dois campos. E o que eu achei esses autores muito interessantes é que eles retomam ou puxam a questão do suicídio como uma questão de agência. Né? Agência que atribui a capacidade do autor individual de processar a experiência do mundo, né? Mesmo sob as formas mais exigências de coerção. Essa tensão aí da antropologia de agência e estrutura. O que eu acho interessante é que a gente dizer de que não há suicídio sem agência. A gente tende, ou pelo menos essa tese sociológica aqui, né, tende a tomar o suicídio como algo passivo. Né? Ele padeceu, ele caiu. Não, suicídio a gente vai tomar como uma atitude positiva, com todo o cuidado que eu tenho que colocar, de não dizer que é bom ou mal, de que há uma agência, há um sujeito agindo no mundo e que está ligado a valores morais também, como morte, uma morte ruim, um horror. Né? E há esse movimento de negar também as causas externas, essa tensão entre que eu estou chamando, estou tateando os adolescentes e as práticas para morrer, né, onde há muita atividade, há muita agência, né, e isso de atribuir a causas externas de suicídios enquanto morreu por causa da pressão econômica, eu não posso negligenciar, naturalmente, mas o quanto a gente acaba sendo, às vezes, meio apressado nisso e de olhar para os contextos locais. Ele fala, como é que a gente pode apreciar essa capacidade que os casos de suicídio têm de indicar, né? Ele fala de natureza acusatória das disfuncionalidades sociais e das violências estruturais, quando a gente ouve falar, né, de machismo, de capacitismo, que é o termo equivalente do machismo no campo das deficiências. Né? Como é que a gente consegue entender o suicídio como um denunciador disso sem recorrer ao universalismo, ao positivo universalizante que diz é por causa disso? E o exercício da gente abrir questões aqui. Será que a gente pode falar? Eu acho que a maioria de vocês, quem trabalha com adolescente, já deve ter, de alguma maneira, tateado ou andado nas bordas dessa cultura adolescente em torno das práticas para morrer. Assim. Aqui a gente precisa absolutamente borrar as bordas entre tentativa e suicídio, né? E a gente é impelido, a gente é convocado a intervir sobre o risco. Né? Mas o que eu quero também aqui afirmar que tem uma positividade de que são movimentos, não sei se alguém aqui já teve, posso dizer, de privilégio, de entrar nesses grupos de WhatsApp. Né? O que é que está em jogo, o que rola nesses grupos de Facebook, de WhatsApp, que movimentos aí de transmissão, de produção, de identificação, de jogos de poder e solidariedade, não tomando eles como algo imediato é o que não tem mediação, mas de formas muito particulares de mediação. Tive uma cena na segunda-feira muito curiosa, e que essas cenas vão dando pistas para a gente de um menino que 3 horas da manhã pega fotos, sei lá de quem, se cortando, que não eram dele, e manda para um amigo dele, falou assim, cara, eu estou muito mal, e acha um outro vídeo de outra pessoa se cortando e manda para o amigo dele, 3 horas da manhã, a mãe desse amigo dele liga para a mãe dele e ela entra na sala. Né? Então, que movimentos, né, essa coisa da imagem, do espetáculo, de alguém que entra no grupo num momento de sofrimento, né, e é acolhida, e no outro momento essa pessoa ajuda um outro. Então tem redes. O que eu quero convocar a gente é como é que a gente vai tateando e sentindo os movimentos dessas produções. Né?
onde o desespero também passa por elas, mas a vida aí nessas práticas para morrer, esses desafios, aí a gente vai ter esses indicadores mais, posso dizer, mais bobos, né? Baleia azul, momo, aquela coisa de comer uma colher de canela para ficar sem. Essas práticas, a gente precisa olhar para elas, né? Lógico que tomando o mandato, sempre que eu falo de mandato, eu lembro da crise aqui, né? O mandato de defesa da vida, mas com a escuta clínica atenta aos movimentos também. Eu tenho falado muito isso, assim, o que eu vou chamar de medicamentalização dos desesperos. Como é importante a gente romper certos automatismos, essas palavras-chave que entram e empurram a gente fala, não, opa, peraí, me empurra não. Né? Automutilação é igual a ideação suicida, que é igual a depressão, que é igual a antidepressivos. A gente tem sido capturado, muitas vezes, nesses automatismos. Né? Se cortou é porque tentou matar, tem que encaminhar para o psiquiatra e começa a debater acesso e falta e critica o SUS. Vamos pensar isso. O tentativa de suicídio é igual a depressão grave, que é igual a lítio, risperidona, mais antidepressivos. Lógico, hoje a literatura contemporânea da psiquiatria já está ciente desse risco. Né? Aliás, houve ali nos Estados Unidos, em 2006, 2005, ali, o FDA, que é a equivalente à Anvisa deles, colocou uma tarja nos antidepressivos, dizendo que os antidepressivos podem precipitar suicídio em adolescentes. Essa tarja teve efeito passageiro. Né? Você um pouco inibiu as vendas ali, mas pouco tempo depois já perdeu o sentido. Então, a prática psiquiátrica recomenda hoje lítio, que é risperidona, mas o que eu quero dizer é que toma-se toda a tentativa de suicídio como um fenômeno homogêneo, né, e você vai lançando eu tenho um recorte de gênero também, nesse circuito de hospitalização, prescrição, e a medicação vai tomando um lugar estranho, às vezes a própria medicação pode ser a ferramenta para a próxima tentativa. Então, como é que a gente vai olhando para esses trânsitos e como é que a gente introduz esse objeto psicofármaco nessa realidade? E eu queria também fazer essa provocação aqui do maravilhoso Emerson Merri. Tem um texto muito potente, um texto que parece que foi escrito semana passada, assim, né, tanto que ele dialoga com o tempo que a gente está vivendo, e que ele fala da construção do agir torturador nas práticas de saúde. Ricardo, o que é isso? O torturador é aquele que topa fazer tudo para você falar o que ele quer ouvir. Né? O torturador não está muito... A questão dele vai matar. Né? Para isso tem pistoleiro. Para isso tem lá os vizinhos lá. O torturador está interessado em que você diga o que ele quer ouvir. E muitas vezes, né, o que a gente chama de vínculo são exercícios de dominação, né, de querer que saia ali certos, eu penso em morrer, enquanto a gente toma isso e vai entrando nessa decodificação desses automatismos que vai lançando esses adolescentes no circuito de medicação, né, e onde que isso vai parar. Né? Então, eu queria dividir também essa imagem incômoda de que, às vezes, a gente está produzindo a fala do... Lógico, a gente, nos encontros, a gente produz a fala do outro, mas a gente tem produzido as pessoas falar aquilo que a gente quer ouvir. Isso é delicado. Tem um texto também, Alegria, que eu tenho de compartilhar com vocês. Joguem no Google. Ana Marta Loboski, esse texto que ela circulou no 8 de março do ano passado, que é uma delícia. Ana Marta Loboski, com a leveza e com a potência que ela consegue escrever, ela fala dessas meninas que se cortam. Joga no Google, vocês acham esse texto fácil assim. E ela fala de dois perigos, né? O perigo quando a gente está diante
dessas meninas o perigo da recusa, né? Ah, não, isso aí está se fazendo, né? Lá no Rio Grande do Sul fala, não, ela está fingindo, né? Às vezes certas coisas que essas meninas produzem em alguns trabalhadores, nos serviços, esse movimento de recusa, ele é perigoso. E também é perigoso o movimento de alarme, o movimento do desespero. Né? A gente é capturado capturado demais pelo apelo, né? A gente toma a ideia de risco de suicídio e a gente vai, eu adoro essa expressão, a gente aciona todos os dispositivos pesados da medicalização e da institucionalização. Então, como é que a gente vai, né? A gente vai caminhando na nossa prática atento a esses dois perigos. E eu precisei citar esse texto, é uma delícia, daí o atendimento sai da estereotipia do tédio, começa a ficar interessante, divertido, a menina ri, a gente ri também, ela chora e a gente não. Né? Ela pede remédio, a gente não dá. Né? Se a gente chorar, complica. Né? A menina pede palavras, a gente oferece. A menina ameaça, a gente se cala, e a menina diz que não nos quer mais, e a gente diz que continua querendo ela. Né? É uma inspiração, a gente carregar esse texto aí como uma inspiração para as nossas práticas, e um pouquinho aqui, né? Lógico que não é receita de bolo, mas um convite para a gente reinventar as práticas, né? A gente reforçar essa condição do adolescente de agente, e dando visibilidade às sutilezas e instabilidades nas relações com as medicações. Né? O quanto a gente tem tomado a prescrição como um imperativo, vão se colocando essas relações de obediência, e de falta, e de culpa, eu parei de tomar o remédio. Né? Eu falo em primeira pessoa, ainda é difícil, né, a gente tomar o adolescente como protagonista e nesse movimento de negociar. Né? Essa expressão eu escuto muito aqui, está tomando os remédios do hospital, como se fossem os 4 psicofármacos fossem diferentes, né? E uma coisa, aliás, fossem, perdão, iguais, fossem homogêneos, e a gente não tem convidado os adolescentes, e talvez nem se interessado, a escutar a relação que o adolescente pode descobrir com cada um deles em particular. Com esse aqui eu percebi que dá muito sono, com esse aqui eu fico travado. E a gente não precisa usar nome, a gente não precisa ir às bulas. Estou falando aqui da gente se aproximar da experiência de uso. Né? Como é para aquele adolescente naquele contexto, o que ele diz sobre, né, o uso. E tem a alegria de ser, o Davidson está ali também, o Davidson que conheço, né, da GAN também. Não sei se vai falar disso, Davidson. Deve falar um pouquinho disso também. Né? Mas isso atravessa a gente, né? Ainda que a gente não fale, isso acaba atravessando a gente. Né? Então, o quanto eu tenho tentado fazer com essas adolescentes decisões e planos compartilhados. Né? A gente, né, a galera do Capcine lá não aguenta mais eu fazer isso. Ricardo, vou marcar contigo. Tá. A pessoa sabe o que ela vai querer de mim, assim, né? Ela tem uma opinião já sobre os remédios. Às vezes, antes da primeira vez comigo, assim, ela tem um plano, quero tomar remédio até meu aniversário, quero tomar remédio daqui a um mês, né? Não quero tomar mais. Ela tem propostas, ela está disposta, quer dizer, disposta a negociar, acho que quase todo mundo está, mas muitas vezes chega na cena da consulta e trava porque... Né? Então, da gente vou encaminhar para o psiquiatra. Vamos abrir essa conversa também. Você tem uma proposta sobre as medicações? Vai ser medicação para sempre? Vão carimbar ali, é bipolar? Vai tomar remédio para sempre e fica quieto? Eu não consigo. Né? Então, da gente tomar as relações com os psicofármacos como dinâmicas. Né? Às vezes, eu preciso esvaziar o assunto. Teve uma situação de uma adolescente gravíssima, não era nem questão de suicídio, não, mas de outros ajustes. Vocês devem saber aquela situação quando a pessoa fala assim, vou te botar no grupo de WhatsApp sobre o caso da fulana, que sabe, quando você não consegue dizer não, ela te pegou de um jeito ali que você ia falar, não rolou falar não. Me botaram num grupo desses, eu atendi a menina, sei lá, de manhã, e 4 horas da tarde, oi gente, tudo bom?
Só para informar que o doutor Ricardo ajustou as medicações da fulana, ela está tomando isso. Eu chamei essa menina no particular, falei, desculpa, eu não quero ninguém monitorando. Esse não é o assunto principal dessa menina. Né? O assunto principal dessa menina é produzir pertencimento na briga onde ela está morando. Tem outros assuntos, outras relações aí. Se a gente vai transformar a escola em monitor de sintomas, está tudo errado. Então, enquanto a gente consegue esvaziar, às vezes os assuntos são muito inflados, a gente tem que baixar essa pressão, né, negociando em paz, enfrentando pressões, para terminar, e eu fico muito à vontade de falar isso aqui nos eventos do Pablo, que ele sempre traz o pessoal dos ouvidores de vozes, né, quem já veio a 2 eventos do Pablo, sempre tem, acho que essa tônica importante, né, os adolescentes, ouviu a voz que para mandar se matar, então ele é psicótico e está com tentativa de suicídio, ele empurra o cara de peito aberto nos psicofármacos sem mediação, sem negociação. Né? O quanto a gente levar muito a sério essa questão dos ouvidores de voz enquanto experiência humana, né? Enquanto a gente não patologizar, não transformar ouvir vozes em esquizofrenia, mas a gente criar espaços de narrativas, espaços de ajuda mútua entre pares, para a gente valorizar essa experiência como, sim, ela produz sofrimento, né, mas a resposta ao sofrimento tem que ser o cuidado. Como é que a gente vai tecendo essas linhas de cuidado?